Às 7 da manhã, o despertador tocou como de costume. Abri os olhos e encarei o teto por alguns segundos, organizando meus pensamentos. A tinta branca do teto do meu quarto já estava rachada nos cantos. Eu deveria retocá-la, mas quem se importa? Sou Madison Arlo, tenho 72 anos e moro na casa da minha filha, onde ninguém me vê. Meu quarto fica no canto mais afastado do primeiro andar, um antigo escritório que foi convertido em quarto quando me mudei para cá há 5 anos. É só temporário, mãe, até você se recuperar depois da cirurgia, disse Evelyn na época. Temporário se estendeu por anos. Meu marido, Thomas, faleceu há 8 anos e, após a morte dele, fiquei sozinha em uma casa grande que parecia vazia e estranha. Quando os médicos descobriram que eu tinha problemas cardíacos e precisava de cirurgia, Evelyn insistiu que eu me mudasse. É perigoso morar sozinha na sua idade, disse ela com aquele tom especial que as pessoas usam ao falar com crianças ou pessoas que perderam o juízo. Eu estava cansada demais para discutir. Vendi a casa, a maior parte dos móveis, e me mudei para Seattle, onde minha única filha morava com a família em uma casa de 2 andares em Queen Anne Hill. Saindo lentamente da cama, vesti um hobby velho e quentinho. A casa está sempre fresca. Garrett, meu genro, é obcecado em economizar no aquecimento. O planeta está superaquecendo, Madison. Estamos fazendo a nossa parte para salvar o meio ambiente, ele gosta de dizer, embora eu suspeite que seja mais por causa das contas de luz. Em silêncio, para não acordar ninguém, fui para a cozinha. Minha rotina matinal é a mesma todos os dias. Primeiro, preparo o café e depois preparo o café da manhã para toda a família. Evelyn e Garrett chegarão em breve. Os dois trabalham na mesma seguradora. Evelyn é gerente de nível médio. Garrett é analista. Python, de 14 anos, a filha mais velha, aparece de última hora, devora uma torrada e sai correndo para pegar o ônibus escolar. Noah, o caçula, tem 8 anos e precisa ser acordado. Tenho ovos, pão e frutas. Garrett gosta de omeletes com queijo. Evelyn gosta de torrada com abacate. Python come qualquer coisa, mas rápido. E Noah recusa qualquer coisa, exceto cereal com leite. Eu trabalhava como enfermeira em um hospital, mas agora meus pacientes são a família da minha filha. Só que eles não sabem disso. Bom dia, mãe, disse Evelyn, descendo primeiro, já completamente vestida e maquiada, com o celular na mão. Não coloque abacate na minha torrada. Estou fazendo uma nova dieta. Mas você sempre. Comecei a dizer. Estou em uma nova dieta. Só me faça uma torrada com manteiga, ela interrompeu, sem nem olhar para mim, continuando a navegar pelo celular. Guardei silenciosamente o abacate fatiado. Ninguém aqui se importa com a minha opinião. O café está pronto? Perguntou Garrett, entrando na cozinha. Ele usava camisa e gravata, mas sem paletó, e o cabelo estava molhado do banho. Sim, eu sirvo, respondi. Mas ele já tinha pegado a caneca e começado a servir. Reorganizei as canecas ontem. Agora elas estão no armário acima da pia. É mais prático, disse ele por cima do ombro. Outra reorganização sem aviso. Minhas coisas não pertencem aqui, assim como o espaço em que vivo. Tudo está sujeito à reorganização sem o meu conhecimento. Mãe, você não esqueceu que o Noah tem ensaio na escola hoje, esqueceu? A gente precisa buscá-lo às 3, não às 2, disse Evelyn sem tirar os olhos do celular. Eu lembro, respondi baixinho, como se pudesse esquecer. Venho buscar o Noah na escola todos os dias há 3 anos. Python irrompeu na cozinha como um furacão, alta, com mechas roxas no cabelo e vestindo roupas que pareciam ter sido misturadas a partir de estilos diferentes. Estou atrasada, anunciou, pegando uma torrada do prato da mãe. Tchau, pessoal. Python, gritei para ela. Seu almoço. Mas ela já estava na porta. Suspirei e coloquei o lanche pronto de volta na geladeira. Eu o encontraria intocado à noite, como sempre. Mãe, acorda o Noah, por favor, pediu Evelyn, terminando o café.
O Garrett e eu já estamos atrasados. E não se esqueça de pegar minha blusa na lavanderia. A conta está na geladeira. Eles foram embora sem esperar por uma resposta, deixando para trás o café da manhã pela metade e os pratos sujos. Comecei a limpar a mesa, apagando habitualmente todos os vestígios da presença deles. Noah dormia, enrolado sob um cobertor com uma imagem de super-heróis. Ao contrário da irmã barulhenta, ele era uma criança quieta e pensativa, com enormes olhos castanhos que pareciam enxergar mais do que um menino de 8 anos deveria. Noah, é hora de levantar, eu disse suavemente, sentando-me na beira da cama. Ele abriu os olhos lentamente e sorriu sonolento. Bom dia, vovó. Você cheira a canela. Era a nossa piadinha. Eu sempre colocava uma pitada de canela no meu café da manhã. Bom dia, dorminhoco. Hora de ir para a escola. Seu cereal está te esperando. Enquanto Noah tomava café da manhã, arrumei sua mochila e conferi sua lição de casa. Vovó, você me ajuda com meu projeto de ciências? Ele perguntou, colocando uma colherada de cereal na boca. Claro, querida. Sobre o que é o projeto? O ciclo de vida das plantas. A senhorita Bennett disse que poderíamos cultivar algo e anotar nossas observações. Parece interessante. Vamos passar na loja para comprar sementes depois da aula. Ele assentiu, entusiasmado. Esses momentos com o Noah eram momentos brilhantes nos meus dias. Depois que o deixei na escola, meu dia foi preenchido com as tarefas de sempre: lavar roupa, limpar, ir à lavanderia buscar a blusa da Evelyn, fazer o jantar. Ninguém percebe esse trabalho a menos que seja feito corretamente na hora certa, as mãos invisíveis que mantêm a casa funcionando. Às 3 da tarde, eu estava esperando na escola do Noah. Ele saiu correndo, sorrindo, acenando com um desenho. Vovó, olha. Eu desenhei a gente plantando plantas. O desenho mostrava duas figuras, uma pequena e uma grande, curvadas sobre algo verde. Meu coração apertou. Pelo menos alguém me vê. Fomos à loja de jardinagem e compramos algumas sementes de feijão. Elas brotavam rápido, e Noah podia vê-las mudar todos os dias. Em casa, plantamos em pequenos vasos e os colocamos no parapeito da janela do quarto dele. Agora temos que regá-las todos os dias e anotar o que acontece, expliquei. Você vai me ajudar a lembrar? Perguntou Noah, esperançoso. Claro, querida. Naquela noite, quando todos estavam reunidos para o jantar, Noah contou a eles sobre o nosso projeto. A vovó disse que os feijões cresceram muito rápido e que poderemos ver os primeiros brotos em poucos dias. Isso é maravilhoso, querida, respondeu Evelyn distraidamente, verificando seu e-mail no celular. Só não se esqueça de limpar toda a bagunça quando terminar, acrescentou Garrett. E não coloque os vasos no parapeito de madeira da janela. Eles podem deixar marcas. Noah sentiu, seu entusiasmo diminuindo um pouco. Não se preocupe, sussurrei para ele. Vamos colocar pires embaixo das panelas. Depois do jantar, Python se trancou no quarto, como de costume. Evelyn e Garrett se acomodaram na sala para assistir a uma série de TV, ajudei Noah com a lição de casa e o coloquei para dormir. Mais tarde, enquanto eu estava colocando a louça na máquina de lavar louça, ouvi a campainha tocar. Mãe, você pode atender? Evelyn chamou da sala. Provavelmente são Jenna e Lorraine. Sequei as mãos e fui atender. Paradas na soleira, estavam duas mulheres mais ou menos da idade de Evelyn, suas amigas do ensino médio. Elas me cumprimentaram educadamente e foram para a sala de estar. Ouvi Evelyn oferecer-lhes vinho. Uma vez por mês, elas se reuniam na casa de alguém para a noite das meninas. Terminei de cozinhar e estava prestes a ir para o meu quarto quando ouvi meu nome na conversa. Parei na porta entreaberta da sala. Mamãe mora com a gente há 5 anos. Dá para imaginar, disse Evelyn. Eu não sei o que é vida privada. Elas riram. Ela está sempre em casa? Perguntou Jenna. Sempre. Me sinto como se estivesse sob um microscópio.
Garry diz que somos como uma sitcom. Asterisco Everybody Loves Madison asterisco. Outra gargalhada. Pelo menos ela ajuda com as crianças, comentou Lorraine. Sim, é a única coisa que me salva, suspirou Evelyn. Mas ela está sempre mudando minhas coisas de lugar, dizendo que está limpando, e aí eu não consigo encontrar nada. E ela cozinha demais para o Garry, mesmo sabendo do colesterol dele. E você não pode fazer nada a respeito? Jenna perguntou. Onde eu a colocaria? Num asilo? Sabe quanto custa? Além disso, ela é saudável. Só que velha. Ela esquece as coisas. Se move devagar. Sempre usa aquele hobby marrom horrível. Olhei para o meu hobby. Sim, era marrom e velho, mas tão confortável. E ela sempre assiste TV tão alto, continuou Evelyn, me imitando. O quê? Não consigo te ouvir, querida. As mulheres riram de novo. Afastei-me silenciosamente da porta. Minha cabeça girava e eu sentia um peso no peito que não tinha nada a ver com meu coração partido. Então é assim que ela me vê, um fardo, uma velha com um hobby horrível que está atrapalhando. Voltei lentamente para o meu quarto, sentindo uma lágrima rolar pelo meu rosto. No meu quarto, sentei-me na cama e olhei ao redor. Quase não havia nada meu ali, algumas fotos na cômoda, livros velhos na estante, roupas em um pequeno armário. Em 5 anos, nunca tinha feito deste quarto meu. Talvez fosse porque sempre me sentisse um hóspede ali. Tirei uma fotografia do criado mudo que sempre mantive longe de olhares curiosos. Era de uma jovem Evelyn, de uns 5 anos, sentada no meu colo. Nós dois ríamos da câmera que Thomas segurava. Eu era mais jovem do que Evelyn agora, com cabelos castanhos sem grisalhos e olhos claros. O que aconteceu com aquela mulher? Quando me tornei invisível na vida da minha filha? As risadas na sala soavam abafadas, como se viessem de outro mundo. Lembrei-me de como todas as noites, quando todos dormiam, eu passava as camisas do Garry, dobrava as roupas espalhadas da Python e arrumava os brinquedos do Noah. Eu fazia isso não por dever, mas por amor. Mas agora esse amor parecia desnecessário, indesejável. Deitei-me na cama sem me despir e fechei os olhos. Algo precisava mudar. Eu não podia continuar vivendo assim. Mas o quê? Para onde eu poderia ir aos 72 anos? Eu não queria ser um fardo, mas não merecia ser tratada assim. Aos poucos, meus pensamentos se confundiram e caí num sono agitado, ouvindo Evelyn e suas amigas rindo sem parar. Minha mãe mora com a gente. Ela não sabe o que é vida privada. A casa ficou em silêncio. Fiquei deitada no escuro, ouvindo os sons da noite, o tic-tac do relógio no corredor, o zumbido abafado da geladeira, o rangido ocasional do assoalho devido à mudança de temperatura. O sono não vinha. As palavras de Evelyn ecoavam na minha cabeça: minha mãe mora conosco. Ela não sabe o que é privacidade. A amargura subiu pela minha garganta como uma onda ameaçando me engolir. Eram quase 2 da manhã quando finalmente me levantei. A noite sempre foi o meu momento, um momento em que eu podia fazer coisas pela minha família enquanto permanecia invisível. Vesti meu velho hobby marrom, aquele horrível, como Evelyn disse, e saí silenciosamente do quarto. Vestígios da festa permaneceram na sala de estar, copos com vinho sobrando, uma caixa de pizza vazia da pizza que haviam pedido mais tarde. Os amigos de Evelyn tinham saído por volta da meia-noite. Comecei a limpar, tentando não fazer barulho. Coloquei os copos na lava-louças, limpei a mesa e joguei a caixa fora. Ninguém nunca notou essas limpezas noturnas. Eles só se perguntavam por que tudo estava limpo de manhã. Subindo as escadas na ponta dos pés, espiei o quarto de Noah. Ele dormia com os braços estendidos, como se tentasse abraçar o mundo inteiro, mesmo dormindo. Brinquedos estavam espalhados pelo chão, blocos de madeira, bonequinhos de super-heróis, um robô que Garry lhe dera de aniversário. Recolhi-os cuidadosamente e coloquei-os na prateleira, cada um em seu lugar. Cobri Noah com o cobertor que ele sempre chutava para longe e o beijei na testa.
Ele fez uma leve careta, mas não acordou. Do outro lado do corredor ficava o quarto de Python. A porta estava fechada, mas não trancada. Abri-a silenciosamente. Ao contrário do irmão, Python dormia encolhida, como se estivesse se protegendo do mundo. Roupas, livros e fones de ouvido estavam espalhados pelo chão. Quantas vezes eu já tinha dito para ela limpar a bagunça? Mas, no fim das contas, eu sempre fazia isso sozinha. Recolhi os itens espalhados, dobrei as roupas com cuidado e coloquei os livros na prateleira. Um diário aberto estava sobre a mesa. Não olhei para dentro. Respeitar o espaço dos outros era uma regra para mim, mesmo que ninguém respeitasse o meu espaço ali. O último cômodo era o quarto de Evelyn e Garret. Eu raramente entrava lá. Mas hoje, algo me atraiu para dentro. A porta rangeu suavemente. Evelyn roncava, virada para a parede, e Garret roncava baixinho. Uma pilha de roupas guardadas para o dia seguinte estava sobre a cadeira. Peguei a camisa de Garret. Estava ligeiramente amassada. De volta ao andar de baixo, peguei a tábua e o ferro de passar. Enquanto alisava os vincos da camisa, lembrei-me da minha juventude. Eu tinha 22 anos quando conheci Thomas Arlo no Hospital Providence, em Seattle. Ele estava lá com apendicite, e eu era enfermeira na ala cirúrgica, alto, com um queixo forte e olhos gentis. Ele começou a me cortejar assim que recebeu alta. 1 ano depois, nos casamos e, 2 anos depois, tivemos nossa única filha, Evelyn. Fomos felizes nos primeiros 5 anos. Thomas trabalhava como engenheiro em um estaleiro e eu era enfermeira. Evelyn cresceu e se tornou uma menina inteligente e curiosa. Mas então aconteceu o acidente. Um caminhão perdeu o controle em uma estrada escorregadia e bateu no carro de Thomas. Ele morreu instantaneamente. Eu tinha 29 anos quando fiquei sozinha com minha filha de 7 anos. Meu mundo desmoronou, mas eu não podia me deixar desmoronar. Pelo bem da Evelyn, eu precisava ser forte. Trabalhei em 2 empregos no hospital e fiz turnos extras. O dinheiro do seguro e meu salário mal davam para pagar a hipoteca e sustentar minha filha. Mas nunca reclamei nem mostrei a Evelyn o quão difícil era. Neguei tudo a mim mesma para que minha filha tivesse tudo o que precisava: roupas novas para a escola, aulas de música, das quais ela desistiu mais tarde, acampamentos de verão com as amigas. Quando ela fez 16 anos, comprei um carro usado para ela, abrindo mão das minhas próprias férias. Eu estava sempre pronta para ouvir seus problemas, ajudar com as tarefas de casa e apoiá-la nos momentos difíceis. Talvez eu a tenha mimado demais. Talvez eu devesse tê-la ensinado a apreciar mais o trabalho dos outros. Não sei onde errei, mas em algum ponto do caminho, perdemos o contato. Depois da faculdade, ela se mudou para Seattle, conheceu Garret, teve Python e depois Noah. Fiquei sozinha em nossa casa em Tacoma, visitando meus netos nos fins de semana. Depois vieram os problemas cardíacos, a cirurgia e a mudança para a casa da Evelyn. Pensei que estava ajudando cuidando da casa e das crianças enquanto ela construía sua carreira. Mas agora percebi que havia me tornado um fardo para ela. Quando terminei de passar a camisa, pendurei-a num cabide e levei-a para o quarto da Evelyn e do Garret. Depois, voltei para a cozinha e comecei a fazer massa de panqueca. O Noah adorava panquecas. Depois de misturar a massa, coloquei-a na geladeira para estar pronta pela manhã. Às 3 da manhã, eu ainda não conseguia dormir. Sentei-me à mesa da cozinha e olhei pela janela para o jardim escuro. A decisão que vinha se formando lentamente em minha mente durante toda a noite agora se cristalizara em um plano claro. Eu precisava ir embora, não para punir Evelyn, mas para recuperar minha dignidade e, talvez, para mostrar à minha filha o que minha presença na vida dela significava. Voltando para o meu quarto, peguei a velha bolsa de couro que havia trazido comigo 5 anos atrás. Ela estava acumulando poeira no armário há muito tempo. Eu raramente ia a qualquer lugar, exceto a loja e a escola do Noah. Agora, aquela bolsa seria o começo da minha nova vida.
Abri o armário e examinei minhas roupas com atenção. Alguns vestidos simples, calças, blusas, cardigans, todos práticos e discretos. Escolhi os itens mais necessários e os dobrei cuidadosamente na mala. Depois, adicionei itens de higiene pessoal, remédios, um álbum de fotos com fotos de família e uma caixa com algumas joias, minha aliança de casamento, os brincos que Thomas me deu em nosso 10º aniversário e o broche da minha mãe. Em uma gaveta da escrivaninha, encontrei meu talão de cheques e extratos bancários. Depois de vender a casa, sobrou-me uma quantia razoável de dinheiro, a maior parte do qual depositei em uma conta poupança. Eu quase não havia gasto meu dinheiro em 5 anos. Minha aposentadoria era suficiente para pequenas despesas, e Evelyn me pagava moradia e alimentação. Senti uma pontada de culpa ao me lembrar de suas palavras sobre o custo de uma casa de repouso. Ela realmente achava que eu não teria condições de pagar minhas próprias despesas de subsistência se quisesse? Ao folhear os documentos, deparei-me com uma fotografia antiga. Evelyn tinha uns 10 anos e estávamos em frente à escola dela no dia da sua primeira apresentação teatral. Ela interpretava uma árvore, mas estava muito orgulhosa do seu papel. Lembrei-me de como costurei o seu figurino, trabalhando noites a fio para o preparar para a estreia. Evelyn sorriu de felicidade ao ver o resultado. Para onde tinha ido toda aquela gratidão, aquela alegria pela minha presença na vida dela? Guardei a fotografia de volta na gaveta. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está nas minhas mãos. Agora eu precisava decidir para onde ir. Voltar para Tacoma não fazia sentido. Eu tinha vendido a casa e não tinha mais amigos próximos lá. Ficar em Seattle parecia lógico. Afinal, meus netos moravam aqui e eu não queria perder contato com eles completamente, especialmente com o Noah. Então, eu precisava encontrar um lugar para morar por perto, mas longe o suficiente para que a Evelyn não pudesse simplesmente aparecer e exigir que eu voltasse. Peguei o laptop que Evelyn me dera de presente no meu aniversário de 70 anos. Ele raramente tinha sido usado, principalmente para videochamadas com minha velha amiga Doris, que havia se mudado para a Flórida. Agora, aquele laptop era minha janela para uma nova vida. Encontrei um site com anúncios de apartamentos e comecei a procurar as opções. Depois de uma hora de busca, selecionei alguns apartamentos adequados no bairro de Ballard, a cerca de meia hora de carro da casa de Evelyn. Enviei solicitações para visitá-los, indicando que poderia ir no dia seguinte. Depois, verifiquei o horário do ônibus. Eu levaria Noah para a escola de manhã e depois iria ver os apartamentos. O relógio marcava 5 da manhã. Logo amanheceria e a família acordaria. Peguei um pedaço de papel e uma caneta. Uma carta era a última coisa que eu precisava fazer. Fiquei olhando para a página em branco por um longo tempo, procurando as palavras certas. Como explicar minha partida sem acusar ou magoar ninguém? Como deixar claro que não se tratava de uma fuga, mas de uma busca por mim mesmo? Por fim, comecei a escrever. Asterisco queridos Evelyn, Garrett, Peyton e Noah, asterisco. Asterisco quando você ler esta carta, eu não estarei mais em casa. Não se preocupe, estou bem. Decidi que é hora de começar um novo capítulo na minha vida. Moro com você há 5 anos e sou grata pelo teto sobre a minha cabeça e pela oportunidade de estar perto dos meus netos. Mas agora sinto que preciso encontrar meu próprio lugar. Tenho 72 anos, mas ainda sou capaz de morar sozinha, asterisco. Asterisco Evelyn, você criou filhos maravilhosos e construiu uma carreira de sucesso. Tenho orgulho de você. Mas talvez nós duas mereçamos mais espaço e liberdade. Você é uma mulher adulta e não precisa da sua mãe morando sob o mesmo teto. E eu preciso me encontrar fora do meu papel de avó e dona de casa, asterisco. Asterisco Garrett, obrigada pela paciência. Sei que nem sempre foi fácil ter uma sogra em casa. Peyton, admiro sua inteligência e independência. Espero que você encontre o seu caminho e seja feliz. Noah, meu ajudante, não se esqueça de regar nossos feijões. Eles crescerão fortes, assim como você, asterisco. Asterisco não vou me despedir para sempre.
Quando eu me instalar no meu novo lugar, entrarei em contato. Por favor, não tentem me encontrar. Preciso de tempo. Saibam que amo todos vocês e desejo apenas o melhor. Asterisco. Asterisco com amor, Madison asterisco. Reli a carta várias vezes. Parecia correta, honesta, mas não acusatória. Dobrei a carta e a coloquei em um envelope no qual escrevi o nome de Evelyn. Coloquei o envelope na mesa da cozinha, encostando-o na cafeteira. Ela o veria quando preparasse seu café da manhã. Voltando para o meu quarto, tranquei minha mala e a coloquei debaixo da cama. Amanhã, ou melhor, hoje, eu começaria uma nova vida. Eu estava com medo? Sim. Mas era ainda mais assustador continuar existindo como um fantasma na vida da minha própria família. Deitei-me na cama e fechei os olhos. Começava a clarear lá fora. Os pássaros começaram a cantar suas canções matinais. Em algum lugar da casa, um relógio marcava os segundos da minha última noite ali. Senti uma calma estranha, como se tivesse tomado a única decisão certa. Talvez pela primeira vez em muitos anos, eu estivesse fazendo algo só para mim, não para os outros, e era a coisa certa a fazer. O despertador tocou às 6 horas da manhã, mas eu já estava acordado. Deitei-me com os olhos abertos, ouvindo o silêncio da casa, dizendo mentalmente adeus ao quarto que fora meu refúgio por 5 anos. Era hora de ir. Levantei-me silenciosamente, me vesti e peguei a mala que havia preparado debaixo da cama. Dei uma última olhada ao redor do quarto. Não havia nada pessoal sobrando, apenas móveis e algumas coisas que eu havia decidido não levar. Enquanto todos ainda dormiam, entrei sorrateiramente na cozinha e preparei rapidamente a massa para as panquecas que havia prometido ao Noah. Deixei na geladeira com um bilhete explicando como prepará-la. Verifiquei a carta. Estava encostada na cafeteira, onde Evelyn certamente a veria. Então, silenciosamente, saí pela porta dos fundos, fechando-a cuidadosamente atrás de mim. Estava fresco e silencioso lá fora. Seattle ainda dormia, com apenas alguns carros passando pelas ruas vazias. Caminhei até o ponto de ônibus, sentindo o peso de anos de tensão se dissipar dos meus ombros a cada passo. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente livre. O primeiro ônibus chegou às 6h30. Sentei-me perto da janela, observando a cidade despertar gradualmente. Meu plano era simples: primeiro, dar uma olhada nos apartamentos que havia encontrado na noite anterior e depois decidir onde me hospedar. Eu tinha 3 visitas agendadas na região de Ballard, a primeira às 9 horas. Eu ainda tinha 2 horas para matar, então parei em um pequeno café que estava abrindo. Um barista idoso, com uma barba grisalha bem aparada, sorriu calorosamente para mim. Bom dia. Você é o nosso primeiro cliente hoje. Bom dia, sorri de volta. Posso tomar um café e um mingau de aveia com frutas, por favor? Claro. Sente-se. Eu trago seu pedido. Escolhi uma mesa perto da janela e observei a rua acordar. Era uma sensação estranha estar sozinha entre estranhos, responsável apenas por mim mesma. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. O café da manhã estava delicioso, o café forte e aromático. Enquanto pagava, cruzei o olhar com o barista. Vai se mudar? Perguntou ele, apontando com a cabeça para minha bolsa. Sim, estou procurando um novo lugar. Ballard é uma região agradável, comentou. Moro aqui há 20 anos e não estou reclamando. Agradeci pelo café da manhã e pelas informações e saí para a rua. A cidade já estava ganhando vida, pessoas correndo para o trabalho, lojas abrindo, ônibus passando. Eu me sentia parte do movimento, não apenas um observador. O primeiro apartamento que vi ficava em um prédio alto e moderno. Era um pequeno estúdio com design minimalista e vista para o prédio vizinho. Era limpo e funcional, mas sem graça. A proprietária, uma jovem com um tablet nas mãos, rapidamente me mostrou o imóvel e imediatamente passou para as condições do aluguel. Agradeci educadamente e disse que a avisaria mais tarde. Gostei muito mais do segundo apartamento.
Ficava no segundo andar de uma casa antiga, mas bem preservada, em um pátio tranquilo. Tinha um quarto, uma sala de estar com uma pequena cozinha e um banheiro antigo, mas limpo. As janelas davam para um pátio verde com canteiros de flores. O proprietário, um homem de cerca de 60 anos, me contou tudo sobre o bairro e me mostrou onde ficavam as lojas e os pontos de transporte público mais próximos. Aqui é tranquilo, principalmente pessoas mais velhas, disse ele. Se você procura paz e sossego, este é um bom lugar. Senti que era exatamente isso que eu procurava. Concordamos rapidamente com os termos e paguei o depósito. O proprietário me entregou as chaves e disse que eu poderia me mudar naquele mesmo dia. A propósito, acrescentou ele ao sair, sua vizinha da esquerda, Luna Parker, tem mais ou menos a sua idade. Ela é uma artista, um pouco excêntrica, mas uma mulher muito simpática. Acho que vocês vão se dar bem. Sozinho no meu novo apartamento, caminhei lentamente por todos os cômodos. Não havia muitos móveis, uma cama com criado mudo no quarto, um sofá, uma poltrona e uma mesa de centro na sala de estar, e uma mesa de jantar com 2 cadeiras na cozinha. Mas era tudo o que eu precisava. Desfiz minhas malas, fiz uma pequena limpeza e uma lista de coisas que precisava comprar. Ao anoitecer, bateram à porta. Parada na soleira, estava uma mulher alta, de cabelos grisalhos, com um vestido chamativo e várias pulseiras nos pulsos. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado, e ela usava óculos redondos de aro grosso. "Olá, vizinho", exclamou ela com um sorriso. "Sou Luna Parker. Moro ao lado. Pensei em passar aqui para te cumprimentar e trazer uns biscoitos caseiros. Afinal, é uma festa de inauguração." Ela me entregou um prato de biscoitos, e eu não pude deixar de sorrir de volta. "Madison Arlo", me apresentei. "É um prazer conhecê-la. Entre, por favor." Luna entrou, olhando ao redor com curiosidade. "Ah, seu lugar é aconchegante, minimalista, mas de bom gosto. Você mora em Seattle há muito tempo?" "Na verdade, moro aqui há 5 anos", respondi, convidando-a a se sentar. "Mas eu morava com minha filha e a família dela. Agora, decidi morar sozinha." Luna assentiu em aprovação. "Boa decisão." Eu morava com meu filho, mas logo percebi que não era para mim. Aproveito minha vida independente há 15 anos. "Aceita um chá?" Coloquei a chaleira no fogo e peguei algumas xícaras. Estranhamente, imediatamente me senti à vontade com aquele estranho. "Você disse que é artista?", perguntei, servindo o chá. "Sim, pintei a vida toda. Comecei como ilustradora de livros infantis, depois passei para a pintura abstrata. Agora pinto mais para mim, às vezes vendendo minhas pinturas em uma pequena galeria na Market Street." "O que você faz?" "Eu era enfermeira, mas estou aposentada há muito tempo. Nos últimos anos, tenho me dedicado principalmente a cuidar dos meus netos e fazer trabalhos domésticos." "Você quer fazer algo por si mesma agora?", perguntou Luna, perspicaz. Pensei nisso. Para ser sincero, eu nem tinha pensado nisso. Minha partida foi mais uma fuga de uma situação humilhante do que um passo consciente em direção a uma nova vida. Não sei. Por enquanto, só quero me sentir uma pessoa, não uma serva. Luna assentiu compreensivamente e não fez mais perguntas. Tomamos chá, comemos biscoitos e conversamos sobre o bairro, o tempo, livros, tudo, menos minha família. E era exatamente disso que eu precisava. Quando Luna foi embora, eu me sentia exausta. Tinha sido um dia agitado e emocionalmente desgastante. Deitei-me na cama desconhecida e não consegui dormir por um longo tempo, pensando no que estava acontecendo na casa de Evelyn. Teriam encontrado minha carta? O que teriam pensado? Estariam preocupados comigo ou aliviados? A manhã seguinte começou com uma ida ao mercado. Eu precisava comprar mantimentos, itens essenciais e roupas de cama. Não levei quase nada da casa da Evelyn, para não ser acusado de roubar até as menores coisas. No supermercado, fiquei um bom tempo em frente às prateleiras, percebendo que,
pela primeira vez em muitos anos, eu estava comprando mantimento só para mim. Eu não precisava pensar no que Garry gostava, no que Python não comia ou no que Noah pedia. Eu podia escolher o que quisesse. Era uma sensação de liberdade estranha, quase esquecida. Quando cheguei em casa com as compras, encontrei um buquê de flores silvestres e um bilhete da Luna na minha porta. Asterisco: se não estiver ocupada hoje à noite, venha jantar. Nada especial, só macarrão e vinho. Luna, asterisco. Sorri. Parecia que eu tinha feito minha primeira amiga na minha nova vida. O jantar com Luna foi simples e sincero. Ao contrário do meu, o apartamento dela estava cheio de coisas: quadros nas paredes, livros nas estantes, almofadas coloridas no sofá, uma coleção de estatuetas de cerâmica nos parapeitos das janelas. Deveria ter criado uma sensação de desordem, mas, estranhamente, parecia harmonioso. Eu nunca jogo fora as coisas que gosto, explicou Luna, notando meu olhar. Cada uma delas faz parte da minha história. Durante o jantar, Luna me contou sobre si mesma. Ela havia se casado 2 vezes, tinha um filho do primeiro casamento e uma filha do segundo. Ambos os maridos a haviam abandonado, o primeiro se divorciou dela, o segundo morreu de câncer há 15 anos. Seus filhos haviam crescido e se mudado, o filho para Portland, a filha para Boston. Eles ligavam e visitavam ocasionalmente, mas tinham suas próprias vidas. Quando Arthur morreu, morei com meu filho por quase 1 ano, disse Luna, servindo vinho em taças. Ele cuidou de mim, mas eu me sentia uma estranha na casa dele. Minha nora era educada, mas eu percebia que minha presença a incomodava. Em algum momento, percebi que ou eu tinha que começar uma nova vida ou definhar lentamente na casa de outra pessoa. Escolhi a primeira opção e nunca me arrependi. Assenti silenciosamente, surpresa com a semelhança entre a história dela e a minha. E você? Perguntou Luna. Não quer me contar por que realmente abandonou sua filha? Suspirei e, para minha própria surpresa, contei tudo a ela. Contei como fui morar com Evelyn depois da cirurgia, como tentei ajudar com a casa e as crianças, como gradualmente me tornei uma serva invisível e, finalmente, sobre a conversa que ouvi. Essa foi a gota d'água. Sabe, disse Luna quando terminei, sua filha provavelmente nem percebe o quanto te machucou. As pessoas muitas vezes não notam aqueles que estão sempre lá para elas, que se importam com elas. É como o ar, você não dá valor até começar a sufocar. Você provavelmente tem razão, concordei. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Não deveria ser mais fácil, disse Luna com firmeza. Você tem o direito de se machucar e também tem o direito a uma nova vida. O principal é não remoer a sua dor. Use-a como combustível para a mudança. Conversamos até tarde da noite. Pela primeira vez em muito tempo, me senti compreendida, ouvida. Luna não me julgou nem me deu conselhos. Ela apenas ouviu e compartilhou suas experiências. Quando voltei para o meu apartamento, me senti mais leve. Passei os dias seguintes me adaptando à minha nova casa. Comprei algumas plantas para dar vida ao espaço, pendurei cortinas e encontrei uma linda luminária de chão antiga em um brechó. Aos poucos, o apartamento sem graça se transformou em um lugar onde eu me sentia confortável. Estabeleci uma nova rotina, uma caminhada matinal pelo bairro, uma leitura em um pequeno parque próximo e uma preparação do jantar para mim. Nunca é tarde para começar, disse ela, entregando-me seu cartão de visita. Meu nome é Ellen Chan. Nos encontramos aqui todas as terças e quintas-feiras. O grupo se chama Silver Rebels. Nos recusamos a envelhecer de acordo com as regras. Naquela noite, contei a Luna sobre meu encontro no parque. Ah, os rebeldes prateados, exclamou ela. Eu conheço esse grupo. São pessoas incríveis. Eles não só praticam tai chi, como também fazem trilhas, são voluntários e organizam festas. Você deveria se juntar a eles. Não sei, Luna. Nunca fui particularmente extrovertida. E eu nunca fui particularmente paciente, respondeu ela. Mas na nossa idade, é hora de experimentar coisas novas.
O que você tem a perder? Não consegui pensar em nenhum argumento contra. O que eu tinha a perder? No dia seguinte, recebi uma mensagem de Evelyn, a quinta nas últimas 3 semanas. Ela escreveu que Noah não parava de perguntar por mim, que seus feijões tinham crescido e que ele queria me mostrar. Ela também mencionou que Python tinha tirado-se em matemática e ninguém conseguia ajudá-la, e que Garrett estava reclamando que suas camisas estavam sujas. Nas entrelinhas, li, não conseguimos nos virar sem você. Mas ela não disse isso diretamente, e também não havia nenhum pedido de desculpas na mensagem. Não respondi, não até estar pronta. Mas, desta vez, não senti a habitual pontada de culpa. Minha nova vida estava gradualmente tomando forma e significado, e eu não ia desistir dela. Na quinta-feira, fui à minha aula de Tai Chi. Ele me apresentou ao grupo, cerca de 15 pessoas de diferentes idades, de 60 a 80 anos. Todos me cumprimentaram tão calorosamente que meu constrangimento inicial desapareceu rapidamente. Não se preocupe, ninguém espera que você domine tudo de uma vez, encorajou uma mulher grisalha de batom brilhante que se apresentou como Marta. Eu, por exemplo, ainda confundo direita e esquerda. Ellen já aceitou isso. A aula acabou sendo mais difícil do que eu esperava. Meus músculos, desacostumados a tais movimentos, protestaram. Mas havia algo hipnotizante nesses movimentos suaves e meditativos. Ao final da hora, eu me senti agradavelmente cansado e estranhamente em paz. Depois da aula, ele convidou todos para tomar um café com ela em um café próximo. Decidi ir junto. Cerca de 10 pessoas do grupo se reuniram em mesas no aconchegante café. Conversaram sobre livros, política e seus planos para o fim de semana. Ninguém reclamou da saúde nem se queixou do passado. Essas pessoas estavam vivendo o momento. Você é novo no bairro, Madison? Perguntou-me um homem em forma, com porte militar e olhos gentis. Sim, mudei para cá há cerca de um mês, respondi. Você mora sozinho? Sim, eu morava com minha filha e sua família, mas decidi que era hora de ganhar alguma independência. Várias pessoas concordaram com a cabeça. Eu também morei com meu filho depois que minha esposa morreu, disse o homem, que se apresentou como Robert. Por 2 anos. Então percebi que estava me tornando um bichinho de estimação, adorável, mas inútil. Aluguei um apartamento e voltei a dar aulas à noite. Foi a melhor decisão da minha vida. O que você fazia antes de se aposentar? Perguntou Marta. Eu era enfermeira. Agora trabalho como consultora na clínica do Dr. Baker. Ah, nós conhecemos aquela clínica, Robert se animou. Os rebeldes costumam realizar jornadas de saúde lá para crianças de famílias de baixa renda, com brincadeiras, guloseimas, exames médicos básicos. Talvez você queira se juntar a nós na próxima vez. E assim, de repente, me vi atraído por um novo círculo de amigos. Os Silver Rebels não se reuniam apenas para praticar Tai Chi Chuan. Eles organizavam caminhadas tranquilas, visitavam museus e exposições, realizavam clubes do livro e eventos beneficentes, e aos poucos me tornei parte dessa comunidade. Um mês depois de eu ter saído da casa da Evelyn, a Luna e eu demos uma festinha no apartamento dela. Vários rebeldes compareceram, junto com o Dr. Baker, a esposa e alguns vizinhos. Bebemos vinho, comemos petiscos que tínhamos preparado juntos e ouvimos jazz. Em certo momento, me peguei pensando que não me divertia tanto há anos. Olhe para você, sussurrou Luna quando ficamos a sós na cozinha por um momento. Você está radiante. Quem imaginaria que aos 72 anos você poderia começar uma nova vida? Às vezes eu mesmo não acredito, admiti. Tenho medo de que seja um sonho e eu acorde de novo naquela casa onde ninguém me vê. Não é um sonho, meu amigo. Esta é a sua vida real, e você merece. No dia seguinte à festa, meu telefone tocou. Era Evelyn. Eu não costumava atender ligações dela, preferindo mensagens de texto, mas, desta vez, algo me levou a atender. Mãe, a voz de Evelyn soou surpresa, como se ela não esperasse que eu atendesse. Você finalmente atendeu. Olá, Evelyn.
Como vai? Houve uma pausa. Eu quase conseguia vê-la procurando as palavras certas. Estamos nos virando, mas é difícil. Mãe, não entendo por que você foi embora daquele jeito sem avisar. Eu não fiz nada de errado com você. Respirei fundo, reprimindo a vontade de lembrá-la da conversa que ouvirá com suas amigas. Deixei uma carta. Expliquei tudo nela. Mas não há nada específico na carta, apenas que você precisa de espaço, que quer começar uma nova vida. O que isso significa na sua idade? Na minha idade, disse eu lentamente, sentindo uma onda de raiva crescer dentro de mim, ainda sou uma pessoa, Evelyn. Não sou uma coisa, não sou uma babá de graça, não sou uma governanta. Uma pessoa com sentimentos, desejos, dignidade, e mereço respeito. Eu sempre respeitei você, exclamou ela. Nós lhe demos um lar, cuidamos de você. Não, Evelyn, eu cuidei de você. Cozinhei, limpei, cuidei das crianças, e você nem percebeu. Para você, eu era apenas a mãe que mora com a gente e não sabe o que é vida pessoal. Não pude deixar de citar as palavras dela. Houve silêncio do outro lado da linha. Você ouviu minha conversa com as meninas? Ela finalmente perguntou baixinho. Sim, e isso foi só a ponta do iceberg, Evelyn. Durante anos, me senti invisível na sua casa. Sou grata por ter um teto sobre a minha cabeça, mas eu não conseguia mais viver assim. Mãe, eu não sabia que você se sentia assim. Por que não me contou antes? Você teria me escutado? Perguntei, cansada. Você já me perguntou como me sinto, o que eu quero. Novamente, silêncio. Então, um suspiro baixo. Provavelmente não. Eu estava tão ocupada com o trabalho, com as crianças. Eu achava natural que você estivesse sempre lá, sempre ajudando. Eu não tinha noção do quanto você fazia por nós. Foi o mais próximo que eu poderia esperar de um pedido de desculpas da Evelyn. E, para minha surpresa, foi o suficiente, não uma admissão completa de culpa, nem um pedido de perdão, apenas um reconhecimento da minha existência, da minha contribuição. Como estão as crianças? Perguntei, mudando de assunto. Noah sente sua falta todos os dias. Os feijões dele são quase tão altos quanto o teto. Ele é muito orgulhoso. Python finge que não se importa, mas eu noto como ela às vezes olha para o seu quarto. Como você está se virando com a casa? Evelyn riu com tristeza. Sinceramente, terrivelmente. Eu não tinha percebido o quanto você fazia até ter que fazer tudo sozinha, lavar roupa, cozinhar, limpar, ajudar com a lição de casa. Simplesmente não tenho tempo para tudo isso depois do trabalho. Garrett tenta ajudar, mas ele também tem muito trabalho. Estamos até pensando em contratar uma empregada. Ouvi minha filha descrever o caos que a vida dela havia se tornado sem mim. E não senti nem regozijo nem triunfo, apenas uma confirmação silenciosa de que meu trabalho na casa dela tinha sido realmente importante, invisível, mas importante. Mãe, você poderia pelo menos nos visitar? O Noah quer muito te ver, e todos nós sentimos sua falta. Pensei nisso. Será que eu estava pronta para voltar para aquela casa? Será que ela me traria de volta à minha antiga vida? Vou pensar nisso, Evelyn. Não agora, mas em breve. Primeiro, preciso me instalar no meu novo lugar. Você encontrou um apartamento, um emprego? Sua voz soou genuinamente surpresa. Sim, tenho um belo apartamento embalado e trabalho como consultor em um centro médico. Fiz novos amigos. Estou fazendo aulas de Tai Chi. Não consegui esconder o orgulho na minha voz. Tai Chi Chuan. Você? Agora havia genuíno espanto em sua voz. Nossa, mãe. Eu nem sabia que você se interessava por isso. Há muita coisa que você não sabe sobre mim, Evelyn, eu disse gentilmente. Mas talvez não seja tarde demais para descobrir. Depois de conversar com minha filha, sentei-me à janela por um longo tempo, pensando. Algo havia mudado, não apenas na minha vida, mas no meu relacionamento com Evelyn.
Pela primeira vez em muito tempo, ela me via não apenas como sua mãe, mas como uma pessoa separada, com seus próprios desejos e necessidades. E talvez pela primeira vez, ela realmente apreciasse o que eu havia feito por sua família todos esses anos. À noite, contei a Luna sobre nossa conversa. Não deixe que ela te arraste de volta, meu amigo me avisou. Eles sempre fazem isso: primeiro, admitem a culpa, depois apelam para o seu senso de dever. Não vou voltar a morar com eles, eu disse com firmeza. Mas talvez eu faça uma visita, pelo bem do Noah. Só nos seus termos, Luna me olhou séria. Prometa. Eu prometo. Sorri. Minha vida é aqui agora, com um novo emprego, novos amigos, com Silver Rebels, com Tai Chi às terças e quintas, com você, Luna. No dia seguinte, enviei uma mensagem para Evelyn: diga ao Noah que eu quero muito ver os feijões dele. Talvez no próximo domingo eu possa ir almoçar lá. A resposta veio instantaneamente: ele vai ficar emocionado. Estaremos todos lá. Às 13 horas está bom? 1 hora, e Evelyn, eu vou te visitar, não vou voltar. Eu entendo, mãe. Obrigada por nos dar uma chance. Desliguei o telefone, sentindo-me estranhamente calmo. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava no controle da minha vida, das minhas decisões. Era uma sensação nova, desconhecida, mas muito, muito agradável. Na sexta-feira à noite, os Rebels e eu fomos a um concerto de um quarteto de jazz em um pequeno clube. Sentado na penumbra, ouvindo os sons suaves do saxofone, pensei em como minha vida tinha se tornado incrível. Aos 72 anos, comecei do zero, e descobri que essa nova vida estava cheia de novas oportunidades, novas descobertas, novas alegrias. Quem diria? Robert, sentado ao meu lado, inclinou-se e sussurrou. No que você está pensando, Madison? Sobre a vida, respondi com um sorriso. Sobre como ela é cheia de surpresas. Você está me dizendo, ele riu. Aos 75 anos, aprendi a tocar gaita e criei uma página no Instagram. A vida está apenas começando, querida. Está apenas começando. Sorri e assenti. Ele tinha razão. Minha vida estava apenas começando, e eu mal podia esperar para descobrir o que aconteceria a seguir. Era um dia surpreendentemente ensolarado de novembro. Eu caminhava pela viela do Parque Green Lake, apreciando os raros raios de sol que se filtravam pelos galhos quase nus das árvores. 2 meses haviam passado voando. Minha nova vida estava tomando forma, trabalhando na clínica 3 dias por semana, aulas de Tai Chi às terças e quintas, reuniões com os Silver Rebels, noites com Luna, caminhadas no parque aos domingos. Eu visitava a família de Evelyn regularmente, almoçando ou jantando a cada 2 semanas. Nosso relacionamento melhorou gradualmente, embora não sem dificuldades. Evelyn admitiu que me desvalorizava, mas velhos hábitos não desapareciam da noite para o dia. Às vezes, ela ainda tentava me transferir às responsabilidades domésticas ou falava comigo em tom condescendente. Nesses momentos, eu a lembrava gentilmente, mas com firmeza, dos nossos novos limites. O ar invernal era revigorante, e acelerei o passo em direção ao banco à beira d'água, onde eu adorava ler. Tirando um livro da bolsa, um romance de um autor contemporâneo que havíamos discutido no clube do livro dos rebeldes, mergulhei na leitura, ocasionalmente olhando para cima para admirar a superfície calma do lago. De repente, ouvi uma voz familiar: Vovó Madison. Levantei os olhos do livro e vi Noah. Ele estava parado a poucos passos de mim, vestindo uma jaqueta azul e um chapéu de pompom, olhando para mim com uma expressão de completo espanto. Noah, não consegui esconder minha alegria. O que você está fazendo aqui, querido? Estamos em uma excursão, disse ele, apontando para um grupo de crianças e 2 adultos parados à beira da água. Estamos aprendendo sobre os ecossistemas lacustres. Por que você está aqui, vovó? Você precisa contar para a mamãe e para o papai sobre os rebeldes prateados, exclamou ele. E para a Python também. Ela acha que os velhos só assistem TV e tricotam. Eu vou, prometi, sorrindo. Quando chegamos em casa, fiquei um pouco nervosa.
Embora os visitasse regularmente, cada visita ainda era emocionalmente difícil para mim, muitas lembranças, muitas mágoas não expressas. Noé abriu a porta e anunciou em voz alta: Mãe, pai, adivinhem quem eu trouxe comigo. Evelyn saiu da cozinha, secando as mãos numa toalha. Quando me viu, sorriu. Mãe, que bom que você veio. Só estou fazendo o jantar. Precisa de ajuda? Perguntei automaticamente e me arrependi imediatamente. Velhos hábitos custam a morrer. Não, não, eu me viro, respondeu Evelyn rapidamente. Noah, vá se trocar e lave as mãos. O papai está na sala, mãe. Garrett estava sentado em uma poltrona, imerso em seu laptop. Quando me viu, levantou-se e me deu um abraço constrangedor. Madison, que bom te ver. Como vai? Estou bem, obrigado, Garrett. Você está se esforçando? Relatórios de fim de trimestre, ele deu de ombros. Você sabe como é. A condescendência desapareceu de sua voz. Ele estava falando comigo como um igual, não como um parente idoso que só deveria reclamar de sua saúde. Onde está Python? Perguntei, olhando ao redor. No quarto dela, como sempre, suspirou Garrett. Rebelião adolescente a todo vapor. Vou lá dizer oi, eu disse e fui em direção às escadas. A porta de Python estava fechada. Bati de leve. O quê? Perguntou a voz descontente. É a vovó Madison, respondi. Posso entrar? Silêncio, depois o som de passos, e a porta se abriu ligeiramente. Python estava parada na porta, vestindo uma camiseta com o logotipo de uma banda de rock jeans rasgado. Seu cabelo agora estava tingido de um azul vibrante. Oi, disse ela, tentando esconder a surpresa. Entre. Entrei no quarto, que estava, como sempre, em desordem criativa. As paredes estavam cobertas de posteres. Livros e cadernos estavam empilhados sobre a mesa, e vários itens espalhados sobre a cama. Como vai a escola? Perguntei, sentando-me na beira da cama. Bem, ela deu de ombros. Como você está? Mamãe disse que você está trabalhando agora e meio que vivendo a sua vida. Havia algo de respeito em sua voz. Sim, trabalho como consultor em um centro médico. E pratico tai chi. Sério? Ela arqueou as sobrancelhas. Tai chi Chuan. Como nos filmes de Kung Fu? Não exatamente, sorri. É mais para a saúde e equilíbrio do que para lutar. Isso ainda é legal, ela se jogou numa cadeira à mesa. Por que você nos deixou? A franqueza de Python sempre me cativou. Porque eu precisava de um espaço para mim, um lugar onde eu pudesse ser mais do que apenas uma avó, mas apenas Madison. Ela assentiu, pensativa. Eu entendo. Às vezes eu também quero fugir de tudo isso, disse ela, gesticulando ao redor da sala, aparentemente se referindo à casa inteira, à família inteira. Um dia você poderá, quando estiver pronto, eu disse. Enquanto isso, lembre-se de que fazer parte de uma família não significa abrir mão de quem você é. Ela me olhou com um interesse inesperado. Sabe, vovó, você mudou, para melhor. Obrigada, Python, sorri. Você também. O jantar estava pronto às 7. Todos nos reunimos à mesa pela primeira vez em muito tempo como uma família de verdade. Evelyn tinha feito lasanha, minha receita, mas com algumas mudanças. Adicionei mais vegetais e menos queijo, explicou ela. É mais saudável para o Garrett. Parece delicioso, eu disse, e ela sorriu. A conversa fluiu fácil e naturalmente durante o jantar. Noah falou animadamente sobre sua excursão escolar. Python compartilhou novidades sobre a competição de música em que seu grupo ficou em segundo lugar, e Garrett falou sobre um novo projeto no trabalho. Evelyn ouviu atentamente a todos, olhando para mim de vez em quando com um leve sorriso. Como vai, mãe? Perguntou ela quando os outros terminaram de contar suas histórias. Conte-nos sobre sua nova vida. Contei a ele sobre meu trabalho na clínica, minhas aulas de tai chi,
os Silver Rebels, Luna e meus novos amigos, sobre o clube do livro, as noites de jazz e meu trabalho voluntário com crianças de baixa renda. Para minha surpresa, todos ouviram com interesse genuíno. Payton fez perguntas sobre Tai Chi. Garrett perguntou sobre a clínica. E Noah queria saber tudo sobre os Rebels. Então, você está feliz aí? Evelyn perguntou quando terminei. Sim, respondi simplesmente. Estou feliz. Depois do jantar, quando as crianças foram fazer suas tarefas e Garrett foi terminar seu relatório, Evelyn e eu ficamos sozinhos na cozinha. Ela lavou a louça e eu a sequei. Sabe, mãe, disse ela de repente, sem olhar para mim, eu nunca pedi desculpas a você. Nunca me desculpei de verdade. Esperei silenciosamente que ela continuasse. Eu te desvalorizei. Todos esses anos, você esteve lá, ajudando com as crianças, a casa, tudo. E eu nunca pensei no quanto isso lhe custou. Eu não te via como uma pessoa com seus próprios desejos, necessidades e sonhos. Ela se virou para mim, e eu vi lágrimas em seus olhos. Quando você foi embora, no começo eu fiquei com raiva. Pensei, como você pôde fazer isso com a gente? Mas então comecei a entender como você se sentiu todos esses anos, invisível, desvalorizada. Eu estou tão envergonhada, mãe. Coloquei a mão em seu ombro. Evelyn, você não é a única que comete erros. Eu poderia ter sido franca sobre meus sentimentos em vez de guardar rancor por anos. Eu poderia ter estabelecido limites em vez de simplesmente aceitar em silêncio tudo o que aconteceu. Mas você é minha mãe, ela objetou. E eu sou uma mulher adulta, capaz de comunicar minhas necessidades, disse-eu gentilmente. Não vamos atribuir culpas. O importante é que nós duas aprendemos com esta situação. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Estou feliz que você tenha encontrado seu lugar, mãe. Estou mesmo. Embora eu sinta sua falta. Todos nós sentimos. Sinto sua falta também, admiti. Mas assim é melhor para todos. Posso visitar quando nós duas quisermos, não porque não tenha escolha. Você pode ser uma filha, não uma guardiã. Podemos ser uma família, mas em termos diferentes. Nos seus termos, ela sorriu. Em termos de respeito mútuo, corrigi. Funciona nos dois sentidos, Evelyn. Ela me abraçou, e senti a tensão dos últimos meses se dissipar. Nem tudo havia sido resolvido. Nem toda a dor havia sido esquecida, mas havíamos dado um passo importante em direção a um relacionamento novo e mais saudável. Quando eu estava pronto para ir embora, a família inteira saiu para se despedir de mim. Você vem no domingo que vem, não é? Perguntou Noah, me abraçando forte. Prometo, eu disse. E quem sabe você me visita um dia desses. Posso te mostrar como a clínica funciona e te apresentar aos rebeldes. Seria ótimo, exclamou ele. Mãe, eu posso. Claro, Evelyn assentiu. Se a vovó não se importar. Posso ir também um dia desses? Perguntou Payton inesperadamente. Para ver como você pratica Tai Chi. Eu adoraria, sorri, tocado pelo interesse dela. Talvez pudéssemos todos te visitar, sugeriu Garrett. Jantaremos um jantar em família na sua casa. Nós levamos a comida. Ótima ideia, concordei. Só me avise com antecedência para que eu possa me preparar. E nos apresente a todos os seus novos amigos, provocou Evelyn. Talvez eles também, sorri. A caminhada para casa pareceu mais curta do que o normal. Caminhei, pensando no que tinha acontecido. Um encontro casual com Noah no parque levou a uma conversa tão importante com Evelyn, a um novo entendimento entre nós. Às vezes, talvez seja preciso desaparecer fisicamente da vida de alguém para que essa pessoa finalmente nos veja como realmente somos. Quando cheguei em casa, já estava escuro. A luz da janela da Luna estava acesa. Decidi dar uma passada e contar a ela sobre o encontro com a minha família. E aí, como foi? Ela perguntou, me deixando entrar e colocando a chaleira no fogo. Tentaram te arrastar de volta?
Não, balancei a cabeça. Surpreendentemente, tudo correu bem. Muito bem, na verdade. Contei a ela sobre meu encontro com Noah, minha visita à casa de Evelyn e minha conversa com sua filha. Então, ela se desculpou afinal, disse Luna pensativamente enquanto servia o chá. Sinceramente, acho que sim, concordei. E, mais importante, sinto que ela realmente me vê agora, não como sua mãe, nem como avó de seus filhos, mas como uma pessoa com minha própria vida e interesses. É um grande passo à frente, sorriu Luna. Poucas pessoas conseguem reconstruir relacionamentos com os filhos adultos. Ainda não está perfeito, admiti. Mas estamos no caminho certo. E você não se arrepende de ter ido embora? Nem por um segundo, eu disse com firmeza. Foi a melhor decisão da minha vida. Se não, nada teria mudado. Eu teria permanecido invisível na casa deles, e eles nunca teriam me conhecido de verdade. Ficamos sentados com Luna até tarde da noite, conversando sobre família, filhos e a complexidade dos relacionamentos intergeracionais. Quando voltei para o meu apartamento, senti uma estranha sensação de paz. O ciclo estava completo. Eu tinha saído para me encontrar e, no processo, ajudei Evelyn a encontrar em mim não apenas uma mãe, mas uma pessoa. Antes de ir para a cama, verifiquei meu celular. Havia uma nova mensagem da Evelyn: obrigada por hoje, mãe. O Noah não para de falar do seu apartamento e dos Silver Rebels. A Python também está impressionada. Acho que você se tornou um exemplo para ela de que a vida não termina aos 70. E para mim também. Amo você. Sorri e respondi: eu também amo vocês. Todos vocês. Boa noite. Ao adormecer, pensei no estranho caminho que me levará ao meu atual estado de equilíbrio. Eu precisava desaparecer para ser notada. Eu precisava partir para poder retornar, mas nos meus próprios termos, com dignidade e respeito próprio. No final, aos 72 anos, finalmente aprendi a coisa mais importante: ser eu mesma. E valeu a pena lutar por isso.